segredo pra ninguém que a DC Comics é o maior e mais tradicional selo de quadrinhos da história, e não apenas pelo tempo de existência, mas por sua infinidade e variedade de produções criativas. Uma editora que transitou por todas as eras da nona arte e que explorou basicamente todas as vertentes literárias, temáticas, estéticas e até visuais. Da metade para o fim dos anos 80, com a, digamos, importação de alguns autores britânicos, a empresa se reinventou e teve uma safra que é dita por muitos como uma das mais brilhantes e produtivas até hoje. Só para citar como exemplo, tivemos roteiristas seminais como Alan Moore e sua obra-prima Lovecraftiana Monstro do Pântano, Neil Gaiman com o Transcendental Sandman e Grant Morrison no psicodélico e metalinguístico Homem-Animal. Essas obras que mais tarde seriam inseridas na linha mais adulta da DC, a Vertigo, que chega até ser covardia comparar o que foi feito nesse selo com qualquer outra coisa. Além, claro, de seus heróis tradicionais Superman, Batman e Mulher Maravilha no chamado pós-crise, serem todos reformulados e ganharem grandes histórias com as respectivas lendas John Byrne, Frank Miller e George Pérez. E mesmo capengando aqui e ali, tô falando de você, 952, sempre eles encontram um jeito de voltar a ser gigante de novo, como uma ótima e recente Rebirth, por exemplo. Nos cinemas, até alguns anos atrás, esse reinado também se repetia, pois como propriedade da Warner, a marca teve seus principais ícones adaptados em séries de TV e filmes, muitos deles superproduções que reuniam os grandes nomes do cinema na época. O caso do Superman, dirigido por Richard Donner em 1978, que foi um baita sucesso e teve 3 continuações. No início dos anos 90 foi a vez da Batmania, após o lançamento do Batman feito pelo Tim Burton, né? Que era muito diferente dos quadrinhos, mas que trazia o lado obscuro do personagem nas ideias visuais e malucas que ele tinha, né? E como todo mundo sabe, o filme também teve 3 continuações, 2 delas bem peculiares, né? Já na metade dos anos 2000, precisamente em 2005, Batman Begins mostrou ao mundo que era possível fazer um filme sério e cerebral de super-heróis. A trilogia do Morcego, assinada por Christopher Nolan, é sem dúvidas um marco na história do subgênero. Nesse meio tempo, Fox, Sony, Universal faziam também seus filmes de super-herói, né, com o selo da Marvel. Vale lembrar que a Marvel, lá no fim dos anos 90, estava meio mal das pernas, né, e teve que vender a maioria dos heróis para esses estúdios, né. Mas igualmente aos filmes da DC, os heróis da Marvel também faziam muito sucesso, só que apostando em tons mais leves, ganhando cada vez mais público. Com o passar dos anos, a Marvel se reestruturou e, junto com a Paramount e depois a Disney, consolidou a franquia Marvel Studios como simplesmente a mais lucrativa da história do cinema. Enquanto a DC, após o fim da trilogia do Nolan, tentou recomeçar com Homem de Aço, que teve uma repercussão bem morna, né? Mas foi com a sequência Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça que chegamos no nível em que poucos creem no dito universo DC no cinema, sabe? O pessoal nem acredita mais que vai sair algo de interessante, se bem que o filme da Mulher Maravilha foi bem honesto, né? Porém, há uma vertente da DC e Warner que há décadas não perde o título de gerar excelentes produções e nunca esteve atrás da Marvel, essa é a verdade. É claro que a gente está falando do universo animado da DC. São dezenas de séries e filmes ao longo de quase 3 décadas, né? Ainda hoje sendo produzidas. Sim, a primeira animação da DC foi feita lá em 1992, também pegando a onda da Batmania, do filme do Burton, o caso da incrível e incomparável Batman The Animated Series. Essa que até hoje impressiona pelo visual incrível e toda a concepção artística. Ela tem um climão onírico, é cheia de referências estéticas ali dos filmes noir e aborda diversas passagens e personagens marcantes que tiveram presentes aí em toda a história do Homem-Morcego. O gênio por trás de tudo isso é o produtor Bruce Timm, um sujeito que tinha certa experiência em animações por ter feito Flash Gordon, G.I. Joe, e foi depois pra Warner fazer, no caso, os Looney Tunes. E lá que ele conheceu o Paul Dini e mais tarde o Alan Burnett. E com uma outra galera eles se juntaram e fizeram a série lá do Batman. É importante salientar que o estúdio DC Animated Universe só foi realmente passar a existir como braço oficial da Warner em 96 com a série animada do Superman, também ótima e com uma ideia temática equivalente ao personagem. Antes mesmo disso, eles começaram também a produzir alguns filmes, né, e chegaram a lançar, ainda no Natal de 93, o primeiro longa animado do Batman, né, como base ali da série animada. Chegou a ser exibido até nos cinemas, cara. De lá pra cá, eles não pararam e quase todos os anos a gente tem pelo menos uns 2 filmes aí lançados, né? Além das séries habituais, igualmente marcantes, como o Batman do Futuro, Super Choque, Liga da Justiça Sem Limites, Justiça Jovem, entre outras coisas.
E dessa vez a gente vai fazer aqui uma lista com os melhores e mais interessantes longas animados lançados pela DC, baseado, claro, na minha análise e em tudo que eu vi e acompanhei nesse universo, né? Felizmente tive a oportunidade de conferir todos os filmes e até pude comparar com as obras originais, né? Já que também eu coleciono e aprecio quadrinhos, então eu pude ali tomar alguns títulos como referência, mas não coloquei isso como um grande peso, né? Apenas para margem ali de ideias e referências mesmo. Todos os filmes que eu vi foram analisados pelo que eles são. E eu sei que vai ter gente discordando, até porque na lista não tem tantos filmes do Batman, né? Aliás, isso é um ponto a se levantar, né? Porque a cada 5 animações do universo animado da DC, 4 é do Batman e outro é de algum outro personagem, né? Quando não colocam o Batman ali no meio pra justificar alguma coisa. O pessoal da DC não larga o osso mesmo, né? Mas bora lá pra lista. Em 10º lugar está o Lanterna Verde Primeiro Voo, que é dirigido por Laurie Montgomery, que já comandou outras animações da DC e que teve a percepção de evitar toda uma origem maçante do personagem, né, e decidiu fazer praticamente nos créditos iniciais dessa formação do Lanterna. Partindo assim logo para a primeira aventura do Hal Jordan, que logo de cara, após algumas investigações de encontrarem um vilão Kanjarro morto, é acusado de estar envolvido no assassinato de Abin-Sur, um Lanterna que caiu na Terra após ser atacado, né. É um filme bastante ágil, cheio de boas cenas de ação e que, assim como as histórias do Geoff Johns nos quadrinhos, trouxe de volta o Jordan para a nova geração, que estava acostumada com o John Stewart, né, na série da Liga da Justiça. Depois de ter feito a morte do Superman junto ao Bruce Timm e ao Brandon Veith, e pouco antes do Lanterna Verde Primeiro Voo, a Laurie Montgomery dirigiu o ótimo longa animado da Mulher Maravilha, que fica aqui com a nossa 9ª posição. É um típico filme de origem, né, que mostra a história das Amazonas e como elas viviam, né, a formação da Diana, e trouxe um grande confronto final, pegando muitas ideias ali da fase clássica do Jorge Pérez, e inclusive, para quem não conhece a personagem, esse é um ótimo material para se iniciar, viu? Na 8ª colocação tá Liga da Justiça Ponto de Ignição, que adapta a famosa saga do Geoff Johns Flashpoint de maneira bem eficaz e sem medo de trabalhar com cenas mais violentas. Jay Oliver é sem dúvidas o cineasta que mais trabalhou nos últimos anos nas animações da DC. Era bastante conhecido por ter dirigido vários longas animados da Marvel, como O Incrível Homem de Ferro e Doutor Estranho, e estreou na DC fazendo a continuação do Lanterna Verde e Cavaleiros de Esmeraldas, que foi bem honesto também. E em Ponto de Ignição ele pôde trabalhar com viagem no tempo, criar boas cenas de ação e contar com uma animação de primeira. Indo agora para o 7º colocado, temos Batman e o Capuz Vermelho, que é tido por muitos como a animação graficamente mais violenta e visceral do universo animado da DC. A cena em que o Coringa mata o Jason Todd tem um nível de sadismo que é impressionante, cara. Mas não é só isso, ao adaptar a obra do Jim Starlin, o diretor Brandon Veith, ele acompanha várias etapas da vida do morcego e sua perda trágica, né, até a bombástica aparição do Capuz Vermelho. É imperdível assim para os fãs do Batman. Em 6º lugar, temos uma das produções que mais abordou temáticas sociais nessas animações da DC, onde um grupo em Manchester chamado a Elite levanta a bandeira de que para combater os crimes de verdade é preciso punir as vítimas cometendo verdadeiros assassinatos, o que se torna um discurso da opinião pública, e mesmo com o Clark indo às Nações Unidas para falar o que isso pode gerar, é atrapalhado pela própria Elite, que o coloca como um vilão. E em uma das raras vezes na história, o personagem mostra seu verdadeiro poder e demonstra como é agir sem controle, horrorizando ali algumas pessoas presentes no local, mas rapidamente volta ao seu estado normal. Nada mais era de que uma representação do que poderia acontecer caso ele sucumbisse a essas ideias. Esse é um dos filmes do universo animado da DC que mais me marcaram, cara. Ocupando a 5ª colocação, temos talvez a mais original das produções do universo animado da DC. Aqui, toda a trindade é substituída por novos personagens. A Mulher Maravilha, na verdade, Becca, a neta do Pai Celestial, que é o governante de Nova Gênesis, né? O Batman é Kirk Langstrom, um médico que, numa experiência que tentava curar ali uma doença genética, acabou se transformando num tipo de vampiro, onde ele se alimenta com os bandidos que ele caça. Já o Superman é ninguém menos que o filho do General Zod, no caso Rena, que em vez de cair lá nos Estados Unidos, né, como nas histórias originais, ele caiu no México e foi criado numa cultura completamente diferente. Então, tendo como mote esses personagens, o longa aborda a questão dos heróis fazerem justiça com as próprias mãos, sabe? Além de explorar outros temas, né, como a dualidade entre eles e tudo mais. É ótimo.
Na quarta colocação temos os Jovens Titãs Contrato de Judas, que é meio que o desfecho da historinha que foi criada com os Titãs, passando por Filho do Batman, Batman vs Jovem, Liga da Justiça vs Jovens Titãs, até chegar nele. O filme aborda vários conflitos internos, né, dos heróis e introduz Tara Markov, a Terra, que cria dentro do grupo mais intrigas, até por possuir um poder muito grande, né, que pode controlar a Terra e o solo. Mas alguns dos heróis ali desconfiam que ela é uma traidora, né, então cria uma racha ali dentro do grupo, né, se revela novas ideias depois. É um filme também repleto de efeitos visuais e grandes cenas de ação, que merece mesmo ser conferido. É recente ele, saiu em 2017, recomendo demais que vocês vão atrás. Para muita gente, a série em quadrinhos Grandes Astros Superman é tido como a bíblia do super-homem, ou melhor, como o seu testamento. Além de fazer uma linda homenagem aos momentos mais importantes ali do Azulão, o Grant Morrison criou uma história lindíssima que possibilitou não apenas a companheira e o eterno rival do Clark, como o próprio leitor poder enxergar pelo menos um pouco da ótica que o Superman tem sobre o mundo. E a animação dirigida pelo Stan Lee conseguiu captar magistralmente a essência e a atmosfera criada ali pelo Morrison, ainda que deixando de lado vários momentos emblemáticos da obra original. Essa é imperdível e por isso ocupa o nosso terceiro lugar. Apesar de pouca gente hoje em dia lembrar, essa aqui é a primeira animação da DC que foi feita lá em 93, como a gente já citou. Batman Máscara do Fantasma é tido para os fãs como uma melhor adaptação do Batman em uma mídia audiovisual, e também é mais fiel ao personagem em seu universo. Eu vou citar aqui parte de um texto do amigo Alexandre Luiz, que fez uma matéria muito especial sobre a animação, né, e algumas curiosidades e tudo mais. O link vai estar aqui embaixo, mas a contextualização dele é realmente pontual, onde ele diz que a trama principal mostra o Batman investigando ações de um novo justiceiro ali em Gotham, no caso o misterioso Fantasma, né, que tem eliminado vários chefões ali da máfia, e como não há pistas do paradeiro desse tal fantasma, a imprensa chega a atribuir os crimes ao próprio morcego, né? E ao mesmo tempo, uma antiga paixão do Bruce surge na cidade, que desperta nele uma série de sentimentos que vão desde amor até o remorso e a incansável sede de vingança, né, que ele tem. Isso sem falar em todo o cuidado visual, né, e trabalho de pesquisa que eles tiveram para lançar essa edição, que esteticamente é uma das mais interessantes de todo o universo DC, né? Porque eles investiram bastante para isso ir pro cinema. Então todo o trabalho gráfico de desenho, os recursos, as referências, a ideia de trazer de volta aquele clima da série animada, e tudo foi fundamental para que esse filme acontecesse, né? Para que saísse do papel realmente do jeito que eles queriam. Então se não viram, corra atrás, pois não é à toa que ela fica com o nosso segundo lugar. E em primeiro lugar tá Liga da Justiça, A Nova Fronteira, uma homenagem linda aos heróis da DC e que mostra o que esses ícones representam para o mundo, né, em geral. Animação que teve consultoria do próprio Darwyn Cook, mas é um filme que basicamente apresenta ao público a origem ou o alicerce dos principais heróis da Liga da Justiça e situa a equipe em plena Guerra Fria, com os personagens vestindo seus primeiros uniformes, tendo que salvar o mundo e conviver com toda a paranoia do governo americano que duvida deles próprios. O filme também avança no tempo e aborda outros momentos da nossa história, como dar novos ares aos personagens que em tela parecem migrar da Era de Ouro até a Era Moderna. Uma animação tão boa que sinceramente eu não vejo os heróis do cinema fazendo algo perto disso hoje em dia, sabe? É o ápice realmente do universo DC, em essência ali. Mas enfim, deixa então abaixo seu comentário e fala aí quais são os seus filmes favoritos do universo animado da DC, se discorda de algum desses que eu coloquei ou se acha que eu deveria ter colocado outros títulos. Tem muita gente que gosta do Batman no 1, do Cavaleiro das Trevas, né? E aliás, vocês realmente acham que esses filmes são bons mesmo ou apenas superestimados? Fala aí, compartilha com seus amigos, pede pro pessoal se inscrever no canal. A gente tá pedindo aí seu feedback, por favor. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!